Ora bem, hoje, boa tarde, ou bom dia, se bem que hoje é à tarde, é boa tarde, meus meninos e minhas meninas, eu trago-vos aqui um sólido que é uma pirâmide pentagonal oblíqua, cuja base, como vocês veem, está aqui e é uma base assente num plano de perfil. Então, hum, eu tenho os dados do problema e o enunciado por baixo do vídeo. Vocês podem ver para consultar e fazer este sólido, na posição em que ele se encontra. E agora vamos fazer aqui o seguinte: vamos ver a sombra própria, a sombra projetada da nossa pirâmide. Então, como estão recordados, em termos de foco de luz convencional, nós temos primeiro que fazer passar nas pirâmides, eh, pelo vértice, um foco luminoso e ver onde é que ele se interseta com a base do nosso sólido. Base essa que aqui, como vocês veem, é uma base de perfil. Então vamos começar por passar o foco luminoso a 45 graus à esquerda, por V2 e por V1, para ver onde é que efetivamente temos o nosso ponto de interseção, para verificarmos as partes das tangentes à base que nos vão dizer qual é a parte do sólido que está iluminado e qual é a parte das paredes do sólido que será e que estará às escuras, para determinar as sombras próprias do objeto. Então, aquilo que aqui foi feito foi passar pelo vértice 2, o foco luminoso 2, que interseta aqui o plano de perfil, e 2, e fizemos o mesmo a passar o foco luminoso por V1 com uma inclinação de 45 graus, interseta aqui o plano de perfil, temos aqui 1. Como o nosso ponto I tem as cotas e os afastamentos negativos, ora, quando eu vou rebater para colocar no mesmo plano da base, o I vem negativo no seu afastamento e com a cota negativa vamos ter aqui I3. Então é a partir deste ponto que eu vou passar as tangentes aqui. Neste caso, vão ser tangentes ao ponto C e ao ponto A da base que está rebatida da nossa pirâmide. Então cá está vindo de I3. Temos aqui a passar em C3 a tangente e deste lado I3 vai ser tangente aqui na base em A3. Cá está. Ora, isto, sabendo nós que vem a luz de cima, o que vai acontecer é as partes que vão estar às escuras vão ser efetivamente as que estão vindo a luz daqui. A luz vai incidir em B, em D e C3, em D e E3 e em E3 e A3. Então, as únicas partes do sólido ou paredes laterais que vão estar até ao vértice em sombra serão as que vão unir o C, o B e o A3 ao vértice. O C, B, A vão estar unidos ao vértice e estas partes do sólido vão estar às escuras. Portanto, a partir daqui, nós vamos construir a nossa sombra do nosso sólido. Sabendo e tendo esta informação, vamos começar por pôr os pontos em sombra e vamos começar pelo vértice V. Ora, reparem, aproveitando já os focos luminosos que tinham passado pelo vértice, como a inclinação é igual e o vértice tem a mesma medida de afastamento e de cota, o sombra vértice está exatamente na linha X. Como nós verificamos aqui pelas tangentes, como o C e o A vão ser de certeza CV e AV, as tais arestas do sólido, que são também arestas fronteira-luz-sombra, então eu comecei logo com a sombra do C. Sendo que o C2 está aqui, fazemos passar a luz em 2, aqui por C1 a luz em 1, toca em X primeiro, ao subir vamos ter aqui o ponto C em sombra em 2. C sombra 2 vai estar aqui e depois vamos unir ao vértice em sombra. Eu vou agora fazer também o ponto D e a sombra do D, do E e do A para depois unirmos essas sombras ao V sombra. Portanto, já aqui temos também do D 45 graus até X, depois subiu vindo do D2 45 graus. Esta é a linha que nos dá depois em abscissa aqui a sombra do 2 ou do D na própria parede, no plano frontal. Vamos continuar, vamos agora fazer a sombra do ponto E. Eu esta vou marcar para vocês verificarem. Então vamos aqui ao ponto E, 45 graus, aqui 45 graus, e vamos marcar aqui uma linha a 45 graus a partir do E2, foco luminoso em 2. Vamos a E1 aqui, 45 graus, aqui também com inclinação à esquerda. Vamos encontrar aqui uma situação em que é E2, luz sombra 2,
vem a x primeiro. Portanto, a sombra, neste caso, do nosso ponto E, ela vai estar aqui na posição em plano horizontal. Então, vamos ter aqui E, sombra 1. Como depois vamos precisar de unir o D, sombra 2, ao E virtual, vamos procurar o virtual, ou seja, vamos ver onde é que E2 e E1, repare, E1 toca aqui em X, vamos prolongar a sombra, a luz que vem do 2, aqui, prolongando-a, e vamos verificar aqui que o virtual, cá está, se encontra aqui mesmo na posição E virtual 2, ou seja, esta seria a sombra do E na parede, se não tivesse, entretanto, encontrado a linha X, ou seja, o chão, e o sombra do nosso ponto E está mesmo aqui, na posição horizontal, projeta-se no chão. Então, é depois o E virtual 2 que irá unir ao D sombra 2 para fazer aqui depois o ponto de quebra até ao ponto em sombra que está no chão E. Esta aresta DE, ela vai ser depois quebrada e aqui vai unir ao E. Agora vamos fazer o favor de verificar que precisamos só da nossa sombra do ponto A, que eu agora vou determinar. Ora, a sombra do A, cá está, passamos aqui o foco luminoso, encontra X e vai descer até onde o foco luminoso 1, que vem do A1, aqui é então encontrado. Então vamos ter aqui a projeção da sombra do A também em 1, ou seja, a sombra 1, no nosso plano horizontal. E agora vamos unir então todos os pontos e teremos a sombra projetada da nossa pirâmide. Reparem, estou a unir o V à sombra e ter cuidado que, como vocês verificam, parte da nossa sombra projetada aqui, ela está por debaixo da peça, logo será tracejado aqui este pequeno pedaço de aresta em sombra VA. Okay? Do A sombra vamos unir ao E sombra, aqui, cá está. E vamos unir aqui dois C sombra com V sombra. A mesma coisa aqui acontece, ou seja, parte desta aresta projeta-se por debaixo do sólido na parede, ou seja, esta pequena parcela de aresta aqui será atracejada. Do C ao D, temos aqui a aresta em sombra, e agora do D seria unido ao E sombra, só que reparem, o D e o E têm que ser unidos no mesmo plano antes de quebrar. Então foi por isso que eu há pouco encontrei o virtual do 2, para agora aqui fazer a marcação até X, que seria depois unida aqui até ao E virtual, e agora quebra aqui e vem para a sua posição final. Então esta é a sombra projetada do nosso sólido, que agora poderíamos manchar, ou seja, desenhar com uma forte aqui sombreado a lápis, fazendo o sombreado, ou fazendo linhas que sejam perpendiculares ao foco luminoso em 2 e em 1, portanto com inclinações para o outro lado, que é isso que eu vou aqui marcar nesta minha projeção.
Agora, para a marcação das sombras próprias, já tínhamos percebido pelas tangentes há pouco, que vieram do ponto I3, que à base, a parte das arestas que nos dizem aqui que estão todas iluminadas, elas na vista 2 e na vista 1, nós vamos perceber que do DVE, cá está, DEV apanha luz, e do EAV, EAV exatamente o mesmo. Então aqui não temos nenhuma sombra própria e aqui EVD, EDV, que está aqui também, está iluminado, e aqui DVC, CDV3, que estaria aqui embaixo, também estaria iluminado. O V não estaria aqui, o V3, como vem, está aqui V2, V1, ele estaria numa posição em cota e afastamento igual ao ponto A, ele estaria provavelmente aqui numa posição, nesta posição aqui, mas isto dá-nos exatamente a situação que não nos é necessário marcar qualquer sombra própria na própria peça. Então seria esta e apenas esta a execução final do exercício de sombra deste sólido, desta pirâmide pentagonal oblíqua para os dois planos de projeção.